boa noite a todas, todes e todos que estão aqui conosco hoje, tanto aqui na sala do Zoom, quanto através do Facebook, acompanhando a nossa reunião. Eu sou Tamires Fortuna, integrante do Grupo Luzes da Cidade, grupo de cinéfilos e produtores culturais aqui de Juiz de Fora, que há 20 anos realiza o Festival Primeiro Plano, além de outras iniciativas aqui na cidade. Quero dar boas-vindas em nome do Luzes a todos vocês, e dizer que esse é o Primeiro Plano, edição histórica, essa é uma edição extra do festival que a gente está realizando esse ano, em comemoração às 19 edições feitas até hoje. A nossa edição tradicional acontece em novembro, no final do ano, a nossa 20ª edição. Essa é uma edição extra que a gente faz uma recapitulação, uma retrospectiva das 19 edições que rolaram até hoje. Então, a gente tem mostras retrospectivas, mostras de longas retrospectivas, e também as ações de formação, o Laboratório de Curtas Luzes da Cidade e o Concurso de Argumentos Luzes da Cidade, além dos painéis que vocês acompanham aqui conosco todas as noites. Hoje a gente recebe a Rosane Svartman, a reunião vai ser mediada pela Cris Magalhães, que muitos que já nos acompanham estão acostumados nos debates com a mediação dela. Toda a programação nossa das mostras retrospectivas estão disponíveis no Ensaiei, a plataforma Ensaiei TV, vocês conseguem acessar tanto com o aplicativo em celulares, Smart TVs, ou também direto no site. Lá vocês encontram a divisão por ano de todas as mostras, tanto de longas quanto de curtas. O Primeiro Plano, edição histórica, é uma realização do Luzes da Cidade, grupo de cinéfilos e produtores culturais, e foi contemplado pela Lei Aldir Blanc do Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa, gente. Estou. O anúncio dos escolhidos, tanto no Laboratório de Curtas Luzes da Cidade, quanto no concurso de argumentos, a gente vai anunciar na última reunião aqui do painel, que acontece no sábado, às 19 horas da noite. A gente ainda tem essa semana painel amanhã com Jefferson Di, na sexta-feira com Pablo Giorgelli, da Argentina, e no sábado o painel acontece em 2 edições, às 5 horas com a Alice Marconi e às 19 com a Ana Mui-Laerte. Então a gente ainda tem bastante programação para vocês acompanharem. Lembrando que o longa que estreia hoje é o Loki, ele já participou da nossa programação e volta agora nessa retrospectiva. Ele fica disponível, ele entrou hoje às 19 horas e fica disponível até às 19 horas de amanhã para quem quiser assistir. Os curtas-metragens continuam à disposição em tempo integral, até domingo, no final do dia. É isso que eu tenho para dar de informação para vocês. Todas as informações, para quem perdeu por aqui, tá lá no nosso Instagram, que é o @Primeiro Plano, e também no nosso site, que é o primeiroplano.art.br. Tá tudo lá direitinho. Cris, boa noite. Vamos começar a conversar com a Rosane? Vamos, gente. Boa noite, pessoal. Primeiro eu vou me apresentar. Eu não sei se todo mundo que está aqui me conhece. Eu sou tradicional do debate do Primeiro Plano, mas a gente está aqui numa outra jornada agora. Eu sou a Cris. Eu vou estar conduzindo agora a nossa conversa com a Rosane Svartman nessa edição histórica do Primeiro Plano. Eu vou começar me apresentando um pouquinho para a gente contextualizar aqui a nossa conversa também sobre mim, além depois eu vou pedir para a Rosane se apresentar, mas eu vou falar aqui um pouquinho, que é o seguinte: eu sou formada em comunicação pela Universidade Federal de Juiz de Fora e também tenho mestrado na mesma instituição, também em comunicação. Dentro das possibilidades do curso, desde o início eu escolhi seguir os estudos audiovisual, especialmente em cinema, que evoluíram em algumas atividades acadêmicas, de pesquisa, de ensino e extensão para a comunidade. Eu também tenho algumas participações em obras audiovisuais locais, entre a minha cidade natal, que é Cataguases, e aqui em Juiz de Fora, orgulhosamente fazendo parte aí do cinema de baixo orçamento, do cinema local. E sobre isso a gente vai conversar também. Inclusive, manda filmes aí para a galera, tá todo mundo aí com fome de cultura, né? Hoje a gente vai conversar com a Rosane Svartman, que é cineasta, roteirista, diretora e produtora de cinema. Outras cositas mais aí que a gente pode descobrir ao longo da nossa conversa, né? Ela nasceu nos Estados Unidos, é radicada aqui no Brasil e veio desde criança, ela está aqui. Ela formou na Universidade Federal de Fluminense e seu primeiro curta-metragem data de 1991, que chama Moleque, ou em inglês Brazilian Boys. Mais tarde, em 1997, ela fez o primeiro longa-metragem dela, realizou o primeiro longa-metragem
Como Ser Solteiro, uma comédia sobre os métodos de sedução dos cariocas. Há alguns anos ela já atua entre a televisão e o cinema, e teatro também, fazendo longas, curtas, novelas, minisséries, clipes, nessas posições que eu já mencionei, né, de diretora, roteirista, produtora e autora. Alguma das produções dela, para a gente poder pensar aí de como vai ser a nossa conversa, como vai ser as perguntas do público mais tarde, para a gente contextualizar a Rosane, é a Brazilian Boys, como eu já falei, que é um curta, ela tem os curtas Anjos Urbanos, o Cabeça de Copacabana, Suspiros Republicanos e provavelmente muitos outros também. E de longas ela tem aquele primeiro que eu mencionei, o Como Ser Solteiro, mais uma vez Amor, Tainá, Origem, Desenrola e mais recentemente o Pluft, que a gente também quer saber de como foi esse set de gravação, que foi eu não sei se foi o primeiro, mas certamente um dos primeiros longas-metragens de live action 3D brasileiro. Na televisão, ela também está no Dicas de um Sedutor, nas novelas, a primeira novela dela foi Malhação Sonhos, mais tarde ela fez Totalmente Demais, e mais recentemente o Bom Sucesso. E ela tem várias outras produções na sua carreira, inclusive como roteirista, e eu vou pedir mais detalhes sobre isso mais tarde, quando eu entrar aqui com a Rosane se apresentando. Eu também antes queria combinar com vocês o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas para a Rosane, e vão pensando em perguntas enquanto a gente vai conversando, porque no segundo momento, a gente vai ter esse momento de fazer a leitura das perguntas do público, né? E certamente a gente vai ter o que conversar aí sobre essa grande autora que a gente está encontrando hoje por aqui. Rosane, dá mais detalhe para a gente dessa sua formação audiovisual, qual é a sua história com o cinema, com a TV, e outras coisas aí que talvez possam ter me escapado na apresentação. Boa noite. Estou sem som, pronto. Eu tirei o som, porque aqui passa tudo, passa a hora da buzina da padaria, a hora da buzina... Esse é os respiros republicanos acontecendo, né? A produção. Exatamente, né? As coisas que vão atrapalhando aqui a conversa. Mas obrigada, Cristiana, obrigada pelo convite, primeiro plano, obrigada a todo mundo que está aqui para essa conversa. Eu me formei na UF em cinema, e quando eu me formei na UF foi durante o governo Collor, e quando ele fechou a Embrafilme, que era a principal produtora público-privada de cinema. E então eu me formei querendo fazer cinema numa época que tinha muito pouco cinema acontecendo no Brasil. E eu acho que é por isso que eu faço parte de uma geração que talvez tenha antecipado esse pensamento da convergência de telas e mídias, de deslizamento de histórias, o fenômeno que a gente está vendo, enfim, há uns 15 anos, talvez. Então, eu considero um fenômeno mais recente. E aí é legal pensar que quando você introduziu, você falou, ela faz teatro, ela faz televisão, faz cinema, e, poxa, já fiz outras coisas, já fiz ARG, que é jogo de realidade alternada, já fiz um canal, enfim, só para celular, já fiz várias outras coisas, e eu acho que tem muito a ver com esse começo, né, em que eu me formei numa época em que as pessoas ou iam fazer cinema ou iam fazer televisão. Quer dizer, é claro que sempre houve uma circulação de profissionais, mas havia um pensamento em indústrias com algumas fronteiras específicas. E hoje, cada vez mais, a gente vê que essas indústrias convergem, né? As tecnologias também, e você pode contar uma história em qualquer mídia, tela, e eu acho que isso é importante. Eu também tenho livros, eu acho que pensar alguns livros para criança, livro não ficção, livro de ficção, e eu voltei para a universidade várias vezes, para o mestrado na UFRJ, depois para o doutorado de novo na UF, inclusive meu supervisor é da Universidade Federal de Juiz de Fora, o Felipe Moanes, é professor de lá. E para refletir justamente sobre o audiovisual, né? Sobre os caminhos do audiovisual, das narrativas, das linguagens, e sobre esse momento, porque às vezes a gente vai realizando, vai fazendo, principalmente se você consegue entrar no mercado e é um mercado competitivo, que você fica pensando o tempo todo no próximo projeto, no que você vai fazer e tal, e a universidade traz a possibilidade de você parar e refletir sobre para onde você está indo, por que você está indo, né? Você que também fez mestrado, e para mim foi uma forma de refletir também de
acho que a universidade é um lugar de troca entre teoria e prática. Então, acho que eu pude devolver para a universidade um pouco do que eu aprendi ao longo do caminho e contribuir nas aulas e, claro, enfim, com a tese, com tudo, e aprendi muito e parei para pensar também nos caminhos do audiovisual. E aí, uma coisa que eu acho que talvez seja bacana falar, quando eu saí da UF, quando eu me formei, eu achava que o cinema era uma arte mais nobre, talvez, do que a televisão. Hoje em dia, enfim, né? Outras janelas, outras telas, mas na época que a televisão... E hoje, circulando entre o cinema, a televisão, o teatro, a internet, mídia para celular, eu tenho um pensamento que, na verdade, são linguagens e narrativas diferentes, que exigem uma dedicação imensa, mas em processos diferentes, né? Para públicos, às vezes, mais amplos ou menos, ou de arte ou não, mas que nenhuma forma de contar a história deveria ser mais nobre do que outra, como já pensei que fosse, entendeu? Sim. Eu ouvi muito você falar sobre isso em algumas entrevistas que eu ouvi antes da nossa conversa, né? E eu vou explorar isso também. Mas eu queria começar bem no início, assim, da sua carreira, falar do seu primeiro longa, o Como Ser Solteiro, que é o seu primeiro longa-metragem, né? E ele vem logo nesse cinema da retomada, né? Que foi esse momento da nossa história audiovisual, que foi marcado por essa renovação, dessa revitalização da atividade cinematográfica no Brasil. Eu queria que você comentasse primeiro do seu processo de produção, de criação, dos desafios do primeiro longa, como foi isso para você, e principalmente eu gostaria que você compartilhasse com a gente como foi fazer parte desse momento, assim, porque quando eu converso com pessoas que eu vejo que fez parte de algum momento importante da história, não como um movimento estético, mas como um movimento de crescimento ali do aparato cinematográfico brasileiro, desse acesso assim mais democratizado nesse início dessa retomada. Eu gostaria de saber como você olha para trás hoje nesse momento, sabe? Como foi fazer parte desse momento que ficou marcado aí na nossa história audiovisual. Bom, foi assim uma coisa assim, o processo da retomada foi muito especial e eu lembro que depois, eu vou voltar para trás, mas indo um pouco para frente, eu lembro que o primeiro debate que eu participei com o Flávio Tambellini, que era um produtor experiente, diretor, e com, enfim, era o Bressani, que eram filmes da retomada, eram os únicos, sei lá, 4 filmes que estavam sendo lançados, e eu estava toda feliz, falando, olha, é retomada agora, o cinema brasileiro, e o Tambellini virou e falou assim, não, isso é uma fase do cinema brasileiro. O cinema brasileiro já teve muitas retomadas e muitas fases boas e fases ruins. Você está vivendo uma fase boa. Então, diante do que a gente está vendo hoje, né, que está acontecendo com a cultura e com o cinema, eu acho que ele estava certo. Mas acho que outras boas fases virão. Mas eu, lembrando do Como Ser Solteiro, eu trabalhei como um assistente de direção de muita gente, né? Na verdade, estagiei em muitas coisas diferentes. Uma coisa que aconteceu ainda na universidade é que a UF a gente produzia um curta por semestre. Então, enfim, fiz platô, fiz assistente de câmera, fiz direção de arte do filme do Estevão Ciavá, fiz várias coisas. E antes do semestre de formação, era o curta por semestre, no semestre de formação, a gente fez uma oficina de cinema experimental com um professor que veio através do Instituto Goethe de Berlim, em que ele desmistificou fazer cinema. A gente tem que pensar que é uma época anterior ao celular poder fazer um longa-metragem, né? Você poder registrar a sua vida de uma forma mais fácil. Era muito difícil fazer cinema. E ele desmistificou fazer cinema. E a gente começou a produzir vários curtas de forma independente. Dava uma festa, fechava o trânsito, eu vendia meu saxofone, e assim a gente ia fazendo os curtas. E com esses curtas a gente não tinha onde mostrar, e o cinema estava, enfim, não estava acontecendo. Então, junto com um colega da UF, o Duda Weissman, e um professor da UF, que era diretor da Cinemateca do MAN, a gente organizou uma mostra que chamou 16 em Foco. A gente fez uma matéria no jornal chamando qualquer pessoa que tivesse um curta para entrar em contato com a gente, que não ia ter seleção, ia ser uma amostra de todos os curtas que estavam sendo produzidos naquela época.
e deu um fim de semana, né, de mostra em que a gente passou todos os curtas seguidamente. E a gente conheceu pessoas que estavam querendo fazer cinema numa época que não existia cinema, sei lá, existia 2 longas, mas que quase não existia cinema. E a gente criou uma rede. Eu acho muito importante para quem quer fazer cinema, fazer televisão, escrever roteiro, fazer audiovisual, ter uma rede, encontrar pessoas, isso eu sempre falo também, parece, que querem a mesma coisa que você, porque um fortalece o outro. Pode ser no seu bairro, pode ser na sua escola, pode ser na universidade, pode ser num curso, é, pode ser pela internet. Você encontra pessoas que têm um sonho parecido com o seu e um ajuda o outro. Então, eu que já estava acostumada a trabalhar no. E aí, ainda mais. Você eu vou te ajudar, você platô por um dia, você eu vou fazer o figurino, e agora você também me ajuda a editar. E a gente conseguia permuta em grupo, que era mais fácil. Olha, eu consegui sobras negativas aqui dessa produtora, ou conseguimos uma permuta com a Skylight. E a gente criou um coletivo que se chamava Piracema, que surgiu dessa primeira mostra. E com esse coletivo surgiram ideias, sonhos, curtas. Teve gente que conseguiu realmente entrar em festivais importantes. E eu escrevi um curta, que era o Como Ser Solteiro. E já estava começando os editais do ISS e me inscrevi no edital. Como eu também trabalhava como assistente de direção, eu trabalhei como assistente de direção do Murilo Salles, e com ele fui fazer a Copa do Mundo de 94. Eu já estava trabalhando no comercial, também era assistente de direção do Manguinha, que hoje é o diretor do Desalma, por exemplo, e do Aruanas, e o Murilo falou, olha, eu preciso de alguém para me ajudar no filme da Copa. E quando eu fui com ele para Nova York, eu fiquei muito recebendo material, organizando material, já preparando material para pós, e eu tive contato com o cinema independente americano, que estava numa onda, meio Domingos de Oliveira, de fazer filme e cinema com dinheiro que tivesse. Que nem a gente fazia curta, eles faziam um longa-metragem. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu tinha ganho o dinheiro para fazer o curta, e conheci a Clélia Bessa, dessa vez, fazendo o elenco no Veja Essa Canção. Tá vendo? Fiz elenco do filme Veja Essa Canção, eu conheci a Clélia Bessa, que era produtora da Mapa. E ela falou, vamos... Eu falei, Clélia, se a gente pegasse esse dinheiro que eu ganhei desse curto e fizesse um longa? Você acha que é muita loucura? Ela, vamos. Eu falei, olha, eu vi o cinema americano tá fazendo isso. Vamos fazer? Vamos. E ela topou essa loucura. Então, a gente juntou pessoas. Algumas pessoas, a maioria, estava entrando no mercado. Então, é a primeira vez que o diretor de arte fazia um filme, é a primeira vez que o fotógrafo fazia um longa, a primeira vez que tudo era a primeira vez. Então, essas pessoas toparam receber um mínimo e com o nosso compromisso, que se a gente conseguisse dinheiro, a gente ia pagar o cachê completo, o cachê que elas mereciam. E porque a moeda de troca seria que o filme também seria uma vitrine, para eles assinarem, fazerem seus... E eu lembro que foi tudo um pouco assim. E mesmo coisas difíceis, como locação, emprestado, né? Você vai conseguindo... Assim, tem uma coisa assim, para o primeiro longa, você consegue muita gente para ajudar. Assim, atores que topam dar uma diária de graça, pessoas que emprestam o apartamento ou a locação. Para o segundo, não, tá? Mas para o primeiro, isso é possível. A gente colocou, lembro que um aviso nas escolas de teatro aqui do Rio, perguntando se alguém poderia fazer figuração. A gente pagava almoço, pagava transporte, mas a gente não tinha dinheiro. E assim a gente conseguiu fazer o Como Ser Solteiro. Quando acabou o Como Ser Solteiro, eu tinha uma dívida que era maior do que qualquer dívida que eu já tivesse na vida, porque a Clélia ela colocou todos os pagamentos de equipamento, de laboratório, para o futuro. Então, quando acabou, a gente estava com aquela dívida. Então, eu comecei a mostrar o filme pronto para algumas pessoas. Eu mostrei para o Cacá Diegues, que eu conhecia do Veja Essa Canção, que, por sua vez, eu conheci de quando eu fiz estágio de roteiro no outro programa, porque você vai fazendo a rede que você vai construindo. E ele me apresentou para o Avelar, que era presidente da Rio Filme, para fazer uma sessão para ver se a Rio Filme ia querer entrar no filme. Era o começo da lei do audiovisual, então a gente conseguiu... A Brahma viu o filme e quis entrar com a marca... A gente entrou com a marca Skol. O jornal O Dia, onde a gente filmou, tinha dinheiro de audiovisual, então também entrou com dinheiro. Então, no final, a gente chegou a um orçamento que a gente pôde pagar pessoas, assim, às vezes 1 ano depois, 2 anos depois, mas a gente
conseguiu zerar com o que a gente levantou pela Lei do Audiovisual, pela Rio Filme, né, que distribuiu o filme, e o dinheiro do curta, a gente conseguiu zerar essa produção, mas assim, a ferro, fogo e sangue. E quando a gente lançou, a gente nem tinha dinheiro para fazer cópia para o Brasil. Então a gente lançou com 20 cópias, essas 20 cópias iam rodando o Brasil e lançando. Então, quando lançou no Rio, fez, sei lá, 100 mil espectadores só no Rio de Janeiro com 20 cópias, com Titanic. A gente lançou junto com o Titanic. Então, foi uma coisa um pouco de guerrilha e foi um filme de uma turma que retratou um pedaço do universo do Rio de Janeiro, tenho essa consciência, mas também porque era uma turma, a gente conseguiu realizar com a ajuda de todo mundo. E eu vendo hoje, ou pessoas que entram em contato comigo, ou experiências, ou muitas vezes me chamam para conversar, aula inaugural de universidade, eu faço muita palestra na universidade, e eu acabo tendo contato com alunos e com projetos de alunos, ou via a produtora independente que eu sou sócia, eu vejo que muita coisa bacana acontece de forma bem parecida, com pequenos coletivos, com grupos que se juntam por uma ideia, ou pessoas que têm ideias diferentes, mas querem a mesma coisa e se ajudam. Então, essa ideia do coletivo Piracema e depois das pessoas que se juntarem em torno do Como Ser Solteiro e naquele momento, ou naquela época de retomada, foi muito importante, porque tem que pensar que para esse grupo não era uma retomada, era o começo. Para o Tambellini era uma retomada, para o Bressani era uma retomada, as pessoas que estavam comigo no debate. Mas para a gente era o começo de tudo. Então a gente realmente se jogou e pôde se jogar. E eu lembro que quando eu mostrei o filme para o Cacá e ele resolveu me ajudar, e aí me apresentou ao Avelar e tudo, e eu ficava vendo o filme e falando assim, tá vendo, isso aqui eu já não faria, isso aqui eu acho que já seria diferente, eu acho que já tinha que... E ele falou, isso é o seu próximo filme. Este filme aqui é desse momento, desse grupo, dessa ideia, guarda para o próximo, faz mais. E aí, mais uma coisa que eu sempre falo em aula inaugural, que eu acho importante, é que na minha geração tinha muita gente genial, genial mesmo, e que queria e tinha projetos ou ideias geniais, mas talvez esses projetos e ideias geniais eram tão grandes que essas pessoas nunca conseguiram realizar esses projetos. Então, se você vai um passo de cada vez, quero fazer um curta. Será que esse curta a gente consegue um longa? Bom, a gente conseguiu esses parceiros, beleza. Agora a gente precisa montar. Agora a gente precisa fechar o orçamento. Agora a gente precisa lançar. E assim, um passo de cada vez. Você tem que ser ambicioso, claro, mas você tem que saber também que talvez esse não seja o projeto genial. Talvez seja o próximo. Você tem que sempre querer fazer o próximo e assim você vai... andando, né, e caminhando. Eu acho muito importante realmente o que você acabou de falar e parece que você está falando para mim mesmo, porque eu estou aqui junto com um monte de turma programando um próximo curta e assim esse medo que a gente tem, né, de será que vai ficar genial, será que vai ficar pega e faz, né? E agora eu estou tendo um pouco mais de consciência nessas últimas semanas, um pouco mais de consciência de pensar isso, assim, pega e faz e deixa acontecer que sair vai sair e melhora no próximo, se for o caso, né? Mas você tem que achar que você fez o melhor que você podia, sabe? Ó, eu realmente fiz o melhor que eu podia. E é isso que eu consegui fazer, né? Mas é porque fica... Mas, Cristiana, eu acho que é assim. E você aprende tanto com os erros quanto você aprende com os acertos. Isso é impressionante. Assim, as maiores roubadas que eu passei do ponto de vista profissional, talvez fossem os momentos que eu mais aprendi também, sabe? Sim. Eu queria retomar também um pouco dos seus curtas, para a gente poder falar um pouquinho dessa produção independente de você, porque a gente vai partir para a produção um pouco mais comercial, que eu também quero conversar sobre isso. Mas eu queria falar que eu estava assistindo seus curtas, especialmente o Moleque, o Cabelo de Copacabana e Suspiros Republicanos, e justamente isso que a gente está falando agora, né? Ele tem um quê de orgulho de baixo orçamento, que eu particularmente gosto muito. E, para falar a verdade, é isso, a gente tem que encarar, fazer o melhor que a gente tem, né? E encarar o baixo orçamento como uma oportunidade de fazer algo, né? De criar em cima daquilo. Mas, por outro lado, a gente, retomando um pouco essa coisa da sua formação e a televisão dentro da sua formação audiovisual, nesse contexto que você está se formando, né? E vive essa escassez de produção cinematográfica,
e que sua formação está intimamente ligada com o conteúdo de televisão também. E eu já ouvi também você acrescentando, dizendo que isso foi talvez muito importante para um olhar como uma via de democratização dos meios audiovisuais, né, de comunicação. E eu queria que você comentasse um pouco desse seu crescimento, que passa pelo experimental, chega até as grandes novelas, programas de televisão, entre outras coisas, né, dentro dessas plataformas online que você mencionou, né, todas essas experimentações online. Qual que é a sua diferença do ponto de vista como autora desse cinema que eu estou falando, mais experimental, do porte clássico até programas de televisão? Como você percorre esses meios audiovisuais e também se, de alguma forma, você faz esses meios, ou também a literatura, como referência dessas suas obras, né? Porque eu vi você falando da novela, acho que Bom Sucesso, né? Que vocês colocam várias referências literárias ali. Como que você usa essas referências na criação com todos esses campos que você percorre aí nessa jornada? Eu vou começar falando dos curtas. Tem uma coisa, o Brazilian Boys é um curta e o Moleque é outro. São 2 curtas diferentes. O Ai, gente, Moleque... ó, um Não, livro imagina, aqui. não tem a menor... Não, não. Mas o Moleque foi esse curta experimental que a gente fez de forma coletiva e que abriu o mundo Entendi. de pensar, pode fazer. E o Brazilian Boys foi nessa empolgação, então vamos desmistificar e fazer e tal, que é esse filme que a gente rodou o filme inteiro, aí rebobinou e aí fez uma dupla exposição com os diálogos em Super balãozinho. poético, né? Numa linguagem super E a poética. gente tinha uma banda que acompanhava o filme, onde ele ia, essa banda, que era banda Boato, ia tocar. E aí a gente teve que uma hora botar o som no filme, porque o Boato era uma banda, sei lá, de 9 pessoas, e aí não tinha como levar eles para todos os lugares. E aí a gente botou som, que deve ter sido a versão que você viu, eu não sei se já tinha som, se tinha o som Tinha, deles ou não. Tinha, então. Aí a gente tinha. gravou, foi todo um... Mas eu acho que limitação orçamentária pode... também ela pode inspirar e pode trazer criatividade. Tem uma aula, eu sou professora também, quer dizer, agora eu já não estou mais dando aula, mas eu fundei o Núcleo de Cinema do Nós do Morro, aqui no Rio de Janeiro, no Vidigal, em 95, junto com Vinícius Reis. E uma aula típica é a aula sobre o Dogma 95, onde a gente fala as regras do Dogma 95, que na verdade eram regras que vieram muito de um pensamento orçamentário também, né? E como que o cinema dinamarquês explodiu depois dessas regras, que na verdade eram filmes, eles faziam, sei lá, um filme de, digamos, 20 milhões de dólares por ano e passaram a fazer, sei lá, 5 de 4 milhões, porque as regras do Dogma fazem com que... São para filmes com baixo orçamento. Tinha esse pensamento estratégico por trás, se você tem um documentário sobre eles e tal, e a gente teve enfim, veio um documentarista contar pra gente essa história, e olha que filmes bacanas surgiram. Então, às vezes, da dificuldade, às vezes, vem a criatividade, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que tem que pensar. A influência da televisão, eu fui assistente de direção de muito comercial, né? E depois de alguns filmes, e e um dos estágios, e também tem uma coisa assim, quando você sai da faculdade, ou dependendo, assim, quando você está no começo, você está entrando no mercado, e eu vejo isso nas pessoas que a gente pega como estagiário, tem que ter fome. Você tem que querer aprender, querer ver. Eu sinto, me dá uma dor no coração quando tem alguém que não se interessa e depois, quer dizer, agora não tem, né? Não se interessa em ir na filmagem, não se interessa em ler o roteiro e ver a filmagem, não se interessa em absorver tudo que puder daquela experiência. E eu sempre tive fome. Então, do audiovisual, de contar histórias, da narrativa. Então, sempre que aparecia um estágio, qualquer coisa eu pegava na universidade. Eu fiz estágio até de pietagem, que significa que na época que se... Eu fiz um estágio de pietagem num filme erótico rodado no Brasil, de uma produtora francesa, falado em inglês, que é você marcar de metro em metro o copião, que é a cópia que faz do negativo para o montador poder trabalhar. Que era o Severino Dadá, que era um grande montador na época. Então eu ficava na ilha, ficava testando, pedia para assistir, queria entender qual era o processo dele. Isso é ter fome, sabe? Fazia o que eu tinha que fazer, mas eu queria saber mais. E um outro estágio que eu peguei foi um estágio de roteiro de um programa que chamava Esse Nosso Olhar, sobre diretores de cinema. Então, eu tinha que ver toda a obra desses diretores e escrever um roteiro sobre eles. Então, olha essa oportunidade. Eu ia no set, eu queria conversar, eu queria conhecer.
E foi assim que eu conheci o Cacá Jazz, que depois foi me abrir a porta lá no Como Ser Solteiro, veja bem, né? Que são os contatos que você vai fazendo. E na verdade, antes do Cacá Jazz abrir a porta no Como Ser Solteiro, porque eu conheci o Cacá Jazz fazendo estágio de roteiro nesse programa, eu escrevi o que era sobre ele e o que era sobre Sérgio Rezende. E eu mandei um roteiro que eu tinha escrito junto com uma amiga, a Fabiana Egregias, que assina comigo o Brazilian Boys, para o Cacá, achando que se o Cacá gostasse do roteiro, eu ia conseguir dinheiro para fazer o filme. Aí o Cacá falou, olha, eu adorei o roteiro, mas você não tem dinheiro para fazer os meus filmes. Assim, eu não sei se uma carta minha vai te ajudar, mas ele escreveu uma carta falando, li o roteiro, recomendo, para eu tentar mostrar em algum lugar. E porque ele leu esse roteiro, ele me chamou, ele me ligou, falou assim, olha, eu vou fazer um filme chamado Veja Essa Canção, que são vários episódios, eu estou chamando vários roteiristas para fazer propostas, eu gostei do seu roteiro, você quer fazer uma proposta? E aí eu e Fabiana viramos noites até ter uma proposta que a gente achasse, e a gente mandou para ele, foi o Drão, do Veja Essa Canção, o episódio Drão, foi o primeiro roteiro que eu vendi na minha vida. E depois que a gente vendeu esse roteiro, ele falou, então tá, muito obrigada. Ele falou, não, mas olha só, a gente quer muito ver você filmar. Tem nada que a gente possa fazer. Ele falou, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero ser diretora, então você é responsável pelo elenco. Aí ele falou, Fabiana, o que você quer fazer? Ela, quero ser diretora de arte. Ele falou, então você é contra a regra. E a gente pôde ver ele filmar, entende? A gente pôde estar no set, trabalhou e pôde ver ele filmar. Então, é esse correr atrás. Então, você vai aprendendo sobre... Eu fui aprendendo sobre televisão, quando cada coisa que você faz, você ganha conhecimento. E eu acho que pelo fato de que eu trabalhei em tudo e qualquer coisa que eu conseguisse, achasse, aparecesse, então essa circulação entre publicidade, televisão, cinema, o que tinha de cinema, né, que Veja Essa Canção foi tipo, nossa, o primeiro filme em muito tempo. O que quer que aparecesse fez com que fez com que eu aprendesse essas diferentes linguagens e diferentes meios e diferentes formas e tal. E eu pensei em outra coisa também que me ajudou muito, né? Vocês são cinéfilos, que são uma maravilha usar essa palavra cinéfilos hoje, né? E eu lembro que eu não era cinéfila até entrar na faculdade de cinema, que eu tinha que correr atrás. E era muito difícil ter acesso a filme, não tinha VHS, assim, mesmo você conseguia um VHS, mas já quem é que tem um VHS para assistir? Era muito difícil ter o aparelho e tudo. Então a gente assistia as mostras, né? Mostra Buñuel, mostra Godard, mostra... Então essa convivência também fora da faculdade, com pessoas que iam em todas essas mostras, vai ter uma mostra no MAN, também criou uma rede, um circuito de pessoas interessadas de conhecimento, né, também de troca de conhecimento. Não sei se eu respondi muito a sua pergunta, eu meio transitei em vários lugares, mas... Eu vou só retomar a última perguntinha, porque eu acho que eu fiz uma pergunta meio longa mesmo, até te peço desculpa, mas é como que você usa todos esses meios que você tem experiência, meios de comunicação visual, como referência um para o outro, se isso acontece nas suas produções, você usa um pouco dos seus métodos da televisão nos seus filmes, ou vice-versa, do cinema na televisão, qual que é o espaço para experimentação no seu trabalho hoje? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, no cinema, eu acho que assim, por exemplo, eu vou tentar dar um exemplo concreto que é mais legal. Eu dirigi para o teatro junto com o Lírio Ferreira, uma versão do Eu Te Amo, né, do Jabor, com a Juliana Martins, e aí primeiro era a Juliana Martins e André Gonçalves, depois foi Alexandre Borges, enfim, trocou o elenco, mas eu aprendi muito sobre direção de ator, sobre ouvir mais o ator, sobre ouvir a contribuição do ator dirigindo teatro. Então, isso foi uma coisa que agora eu tenho para a vida. Tem muito diretor de cinema e até de televisão que acha que o set é soberano, prefere chegar no set, não tem ensaio. Mas esse processo do teatro me fez ver que, às vezes, no set você não tem tempo de ouvir o ator, não tem esse tempo de ouvir o que ele tem a contribuir. E o teatro me ensinou isso, por exemplo. Quando eu cheguei na televisão, uma coisa que eu trouxe do cinema, mas também varia de diretora em diretora, eu acho que a gente filma, né, no Brasil, na maioria das vezes é com dinheiro público, então eu sou uma diretora que eu planejo muito antes de entrar no set. Eu
faço um storyboard com um garrancho, ou pago, quando, por exemplo, no caso do Pluft, a gente pagou alguém para fazer o storyboard, mas eu gosto de me reunir com a equipe, eu gosto de todo mundo entrar no set sabendo o que vai acontecer, até para, se tiver um imprevisto, poder lidar com isso. E isso eu trouxe para a televisão. Quando eu dirijo para a televisão, eu gosto de pensar qual o ponto de vista da cena, porque a gente tende, muitas vezes, na televisão, a registrar a cena. A gente dirige o movimento de câmera, dirige o movimento dos atores e registra com 4 câmeras, registra com 3 câmeras. Por quê? Porque é mais rápido. No cinema, não. Por que no cinema a gente usa uma câmera, às vezes 2? Porque você escolhe um ponto de vista para aquela cena. Se você vê uma novela, essa última da Manuela Dias, que o Villamarim dirigiu, você vê que ele escolheu dirigir cenas com uma única câmera, ele escolheu dar um ponto de vista. Chama atenção? Chama. Por que a gente fala, nossa, a linguagem do cinema na televisão? Porque ele usou essa narrativa. Eu não sou tão radical quanto o Villa, porque tem essa questão do tempo, mas eu acho que se você planeja o ponto de vista daquela cena antes, o que você quer contar, o que você não pode deixar de ver, ajuda a contar a história, ajuda aquela história a ser melhor contada. Então, isso é uma coisa que eu trago do cinema para a televisão. Uma coisa que eu trago da televisão para o cinema é que é uma coisa que eu aprendi dirigindo, tá? Não escrevendo. A primeira vez que eu dirigi para a televisão, eu fiquei arrasada com uma cena que eu dirigi na TV aberta, com mais dinheiro, para a Globo, Cacete Planeta. Fui diretora do Cacete Planeta durante quase 2 anos. E eu lembro que eu fiquei encantada. Pode 200 figurantes? Pode. Pode grua? Pode. De 9 metros? Ok, mas você vai ter que usar. Se você não fizer a cena e não usar esses 200 figurantes, então, e você só vai ter 10 minutos. Então, isso foi um exercício de musculatura na direção. Né? Que antes, quando eu dirigia um filme a cada, sei lá, 5 anos, você não tem. Mas, por outro lado, às vezes eu ficava arrasada, nossa, essa cena eu não passei essa piada, né? Na verdade, o Cacete é mais importante, essa piada eu não contei bem essa piada, a história dessa piada. E aí o diretor artístico, que era o Zé Lavigne, falava, tem semana que vem. Assim, você tenta de novo de outro jeito. Então isso, a televisão me deu muita musculatura e me ajudou essa coisa do pensar rápido, mesmo como roteirista, né? Um longa, você vai ficar, sei lá, 3 meses para fazer uma versão que realmente dá para apresentar e rodar. Em 3 meses eu fiz, sei lá, quantos longas quando eu estou escrevendo novela, né? Você escreve. Então, mas o que me dá? Me dá rapidez, pensar rápido, musculatura. Não tenho ideia, tem que ter. E aí, quando eu volto para o longa e eu tenho espaço, eu posso usar também essa musculatura. Não, vamos tentar esse caminho não, o outro, sabe? Eu trago junto essa musculatura da televisão. Então, e claro que as linguagens são permeáveis, que as narrativas são permeáveis, né? Eu acho que hoje a gente vê, assim, que também a gente pode assistir. Outro dia minha filha estava assistindo um filme do Hitchcock no celular, né? Então eu acho que isso também do deslizamento do conteúdo faz com que essa ideia de que cinema é no cinema, ou então você imita o dispositivo de cinema na sua casa, porque você apaga todas as luzes, e isso está um pouco, na verdade, essa fronteira está cada vez mais esgarçada, e eu acho que isso tem a ver também com a linguagem narrativa da direção e também do roteiro, sabe? Eu estava lendo um autor outro dia, até para o doutorado, eu usei, que eu achei muito interessante, que ele começou a falar de como as séries estão cada vez mais melodramáticas, né? As séries estão cada vez mais melodramáticas. As séries hoje têm um arco longo, de certa forma, se você for considerar todas as temporadas, muito parecido com uma novela, com plot twist, com virada, exatamente. E na verdade, isso vem não de uma influência das soap operas americanas, porque ele é americano, e sim do retorno do melodrama para os seriais, para as séries. Muito interessante para mim ler sobre isso, porque eu acho, vendo hoje, que as novelas também são permeáveis à linguagem das séries, porque os autores assistem às séries, né? Então acabam imprimindo um pouco da linguagem do seriado, que é atender ao espectador, que numa novela é esporádica, mas o que eu quero dizer é que dá uma recompensa pelo episódio, então ter menos episódios de transição. Então todo episódio tem uma recompensa para o espectador.
o que faz com que a novela tenha um pouco de um tom de seriado, porque mesmo com arco longo, os seriados têm, né, têm temas. Não à toa o João Manuel Carneiro, numa novela, deu título para todos os seus capítulos, né? Então, acho que as linguagens são permeáveis porque a gente também está em todas elas, né? Eu gosto de assistir série, escrevo novela, dirijo para cinema, então não tem como. Mas o que eu tentei fazer agora foi um exercício de dar exemplos, né? De trazer um pouco de materialidade, num certo sentido, do que isso significa. Sim. Ô, Tamires, eu queria também te perguntar se tem pergunta já do público para fazer. Aqui no chat ainda não tem, não, mas tem pergunta da Tamires, se puder. Uai, Claro. pode. Então, a gente não falou disso aqui ainda, mas tem uma novela sua que eu acho extremamente cativante, que é Totalmente Demais. Não à toa foi vendida pra caramba, né? Mais de 100 países. 140, Pelo eu que acho que eu... estava já. 140. A minha mãe é completamente apaixonada pela série. Quando eu estava na Globoplay, ela viu tudo de novo. Elisa, né? Uma personagem muito cativante também. Como que é isso? Como que é rever um projeto que você já fez, já construiu e que, de repente, volta, né? Volta a ser exibido, volta para o streaming agora, que também é uma outra forma, né? Uma terceira forma de exibição, que talvez até o próprio espectador possa montar ali o que ele quer ver, qual o episódio preferido. Como que é para você ver isso acontecendo? São várias perguntas em uma, né? Mas eu acho que a primeira pergunta é que quando, assim, essa novela, ela tem 7 anos, né? Desde que a gente começou a escrever, 8 anos. Então, é claro que muita coisa mudou nesses últimos 8 anos e talvez algumas coisas eu escreveria pequenas, pontuais, de forma diferente com o olhar de hoje, né? É difícil você olhar para uma obra que tem um aspecto tão forte de atualidade, porque ela é escrita enquanto ela é exibida, então tem um diálogo gigantesco com o espectador enquanto ela está sendo escrita, sem como obra fechada. Então, quando ela deixa de ser obra aberta e vira obra fechada, ela vira um retrato daquela época, de certa forma, né? Eu estava vendo o documentário sobre o Bussunda, não sei quem viu, né? Meu amigo Bussunda, e o último episódio é a filha dele que dirige a maior parte do episódio. E uma das perguntas da filha dele é, e eu vi o episódio porque eu dirigi o Caceta, e aquelas piadas tão machistas, com todas aquelas piadas que hoje em dia talvez fossem impossíveis, e ela faz, como filha do Bussunda, Júlia, e que ela fez cinema, e ela vai perguntar para vários humoristas hoje, e o Porchat fala, assim, a piada é tão atual, a piada é tão retrato da sua época, que você tem que olhar com a lente daquela época. Então tem esse lado. Por outro lado, também eu me surpreendo e acho muito bacana perceber o que permanece, porque sempre tem o que permanece. Mesmo em novelas muito antigas, a gente vê, nossa, isso tem tudo a ver, porque tem a ver com a cultura do nosso país, porque tem a ver com a nossa sociedade de uma forma mais abrangente do que aquele momento atual histórico da novela Obra Aberta. Mas essa experiência de rever a novela, eu revi vários dias no ar, como eu estou revendo também Malhação Sonhos vários dias no ar, é interessante porque ela vira um híbrido, né? Porque ela não é mais uma obra aberta, então eu não tenho nada que eu possa fazer. Volta e meia até alguém reclamando comigo em alguma rede social, e, gente, não tem nada que eu possa fazer. Mas é engraçado e interessante perceber como uma novela recente, que foi a Obra Aberta, funciona como obra fechada no horário original de exibição. Você entende? Totalmente Mais fez mais... teve uma audiência muitos dias maior, né? E acho que até no conjunto da obra, maior do que na exibição original, no mesmo horário. Mesmo a gente em pandemia, claro, tem todos esses ingredientes, mas é surpreendente. E aí vem o deslizamento para o Globoplay, do acervo, né? De mais de 100 novelas. E eu acho que você falou uma coisa que, para mim, é chave. O poder da narrativa sai do autor, ou até da emissora, ou do produtor, e vai para o espectador. Então, para quem curte leitura, o Lev Manovic fala muito sobre banco de dados, né? Sobre esse novo audiovisual, que é o audiovisual do banco de dados, em que claro que existe a narrativa original, se você quiser assistir na ordem.
mas não necessariamente. O poder, assim, o poder se foi, porque mesmo na televisão linear eu posso escolher assistir só terças e quintas, mas aí eu só vou assistir o que o autor deixou eu ver terças e quintas. Mas no caso do Globoplay, ainda mais que tem opção por trecho, ou você pode pular, mesmo em qualquer outra plataforma, eu posso escolher assistir só as cenas eróticas. Eu posso escolher assistir só as cenas violentas. Eu posso escolher assistir um único núcleo. Então, eu acho que nesse caso, e eu falo sobre isso na minha tese, porque isso eu acho uma coisa para pensar, o autor, a emissora, o autor, os produtores, eles abrem mão de uma coisa que sempre foi muito cara à novela e à narrativa audiovisual, que é justamente o tempo. Não só o tempo da narrativa, mas o tempo que aquela narrativa é consumida também. E como, né? Porque tem o tempo lógico da história, tem o tempo que se passa a história e tem o tempo da narrativa, né? São vários tempos aí dentro do audiovisual. Aliás, tem várias pessoas que escrevem sobre isso. O próprio Mitchell escreve sobre isso. Que é bem interessante você pensar no tempo, né? Oi, Eu queria fazer uma... desculpa, pode falar, Alex. Tudo bem. Oi, Rosane, tudo bom? Eu Oi. sou ufiano também, só que eu entrei depois, eu entrei em 95. Eu queria que se você pudesse aprofundar mais no seu processo de criação dos roteiros, né, de cinema e TV, e uma coisa que você comentou, essa questão assim, de tudo agora está convergindo, né, por uma coisa só, série que influencia cinema que influencia televisão, série que influencia televisão. E como que você vê essa confluência assim, dessas linguagens? E você passa um pouco do processo também, a sua parceria com o Paulo Raume, enfim, mas nesse sentido. Paulo Raume também é ufiano, né? Só que que nem eu não encontrei com você, eu também não encontrei com ele. Ele é de uma geração anterior à minha, da UF. Meu processo com o Paulo é a gente trabalha lado a lado. O Paulo, a minha primeira novela, na verdade, foi Malhação Intensa, de 2012. Na verdade, eu recebi o convite para escrever Malhação Intensa por causa de um filme, Desenrola, que é um filme que se passa no universo adolescente. Um executivo viu esse filme, me ligou e perguntou se eu estava disposta a escrever uma sinopse para Malhação, e que o prazo final era dali a 2 semanas, e que ele estava recebendo outras sinopses que já estavam em andamento, mas ele tinha acabado de ver o filme, se eu topava. Claro que eu topei, assim, hibernei numa caverna e fiz. E aí, quando entrou e essa sinopse foi aprovada, eles me ligaram e falaram assim, olha, a sua sinopse foi aprovada, mas você não tem experiência em dramaturgia diária, e é muito diferente. E naquela época eu já tinha feito, sei lá, 4 longas, já tinha escrito várias séries para TV a cabo, já tinha escrito uma série que a Cris até falou, que é o Dicas do Sedutor para TV aberta. Eu falei, será que eu não sei? Eles falaram, você não sabe. Aí a gente vai te grudar com a Glória Barreto, que é uma autora muito experiente e que topou te ajudar a escrever a sua novela. E que vai te ensinar o passo a passo. E aí, quando a gente sentou com ela e foi fechar a equipe, o Paulo Raume, ele já era e ainda é um roteirista de cinema genial, um dos maiores roteiristas de cinema brasileiro. Se você for ver, o crédito dele está em vários dos filmes brasileiros que todo mundo aqui curte e gosta. E ele tinha trabalhado comigo no Desenrola, fazendo justamente meu script doctor, porque ele é um cara muito experiente. E eu falei, Glória, eu conheci o PP e ele é uma pessoa que não tem, assim, ele não tem preconceitos com a televisão, pelo contrário, ele entende muito do universo adolescente, eu queria muito ter ele comigo aqui, parte da equipe. Liguei para o PP e falei, PP, você topa colaborar? Porque isso aí, eu estava assinando com ela, no Malhação Intensa, colaborar? E eu sei que você já foi meu script doctor, mas é o que temos aqui, e eu quero aprender dramaturgia longa, talvez para você também seja legal. E ele, na hora, topou. Entrou, contribuiu muitíssimo, deu várias ideias, tanto que depois Malhação Sonhos a gente fez junto, Totalmente Demais a gente fez junto, Bom Sucesso a gente fez junto, e é muito prazeroso trabalhar com ele e trabalhar lado a lado, e a gente completa muito o outro, às vezes a gente completa diálogo quando a gente está escrevendo.
E foi muito bacana ver que um roteirista, com a experiência que ele tem, e tinha na época, e tem até hoje, em cinema, vir com o encantamento que ele veio fazer televisão. Eu lembro que a gente andava pelo Projac falando, e eles falavam assim, a Malhação não tem dinheiro. E a gente ficava, como não tem dinheiro? Tem 3 câmeras, sabe? Tem um cenário, tem um estúdio. A gente achava que tinha muito dinheiro e ficou muito encantado com aquele processo de que a gente escrevia e acontecia, quando no cinema tudo é tão uma dureza, tudo tão difícil. Então, isso um pouco de trabalhar com o PP. A primeira parte da sua... Porque eu fui para a última parte da sua pergunta. A primeira parte da sua pergunta não era processo meu de criação. Tá. Assim como eu entro no set planejando tudo, e assim como eu falei que Como Ser Solteiro só foi possível porque eu ia um passinho de cada vez junto com a Clélia, porque se eu pensasse assim, se eu virasse para a Clélia e falasse assim, Clélia, é o seguinte, a gente vai fazer um longa, vamos lançar com 25 mil cópias, só no Rio de Janeiro 100 mil, a gente vai fazer, sei lá, 500 mil espectadores no Brasil, a gente vai lançar junto com o Grupo Severiano, vai falar, não, você está louca. Mas se você fala, vamos fazer um curta? Cara, eu acho que esse curta dá um longa. Nossa, eu acho que dá para a gente conseguir uma distribuição maneira. Vamos mostrar para o Luiz Severiano, na verdade, a gente mostrou para o filho do Luiz Severiano Ribeiro, que foi quem comprou e ajudou a gente a ter o circuito do pai. Sabe, se a gente faz um passinho de cada vez, para mim, e quando eu vou para um set também, o que eu quero contar com essa cena? Como é que eu vou decupar? Onde é importante ter a câmera? E eu faço a mesma coisa com o roteiro. Então, quando eu escrevo longa, tem um sistema que é um sistema muito antigo e que muita gente já adaptou para Final Draft, tem cartãozinho, mas eu gosto de fazer. E eu já vi, e muita gente adapta também para post-it. Vocês, quando entrevistam, sei, se vocês já entraram numa sala de roteiro ou já entrevistaram, outro dia eu entrevistei o Sebastião Lélio, que, aliás, foi uma entrevista super legal, quem quiser assistir, está lá no Sesc Senac, de graça, e eu olhei para trás dele, tinha uma série de post-its, eu falei, isso aí é uma escaleta, não é ele? Isso é um longa atrás de você. Eu faço a mesma coisa, mas, em vez de post-it, eu gosto de comprar aqueles cartões de fichamento, sabe? E aí, o que eu coloco no cartão de fichamento? Eu coloco, às vezes é uma cena, às vezes é um conjunto de cena, às vezes é clipe dos dois grande amor do casal. Aí é mais de uma cena, mas é um clipe. Ou eu coloco cena que A conhece B numa pastelaria reclamando que o pastel está frio. Não sei. Mas eu coloco as cenas no chão e vejo o filme no chão. E, geralmente, cada um tem o seu processo, mas, geralmente, são 40 cartões, 8... 5, sabe, ato 1, ato 2, né? Então eu geralmente faço 5 linhas, 8 cartões, no final do 8 eu sei que tem que ter uma virada ou alguma coisa, ali no meio a confrontação do personagem, aí você usa o paradigma que você quiser, tem vários paradigmas, mas eu gosto de cartões, eu vejo o filme, eu consigo ver o filme, porque quando você usa no computador no Final Draft, você não consegue ver o filme todo, porque ele tem que descer a página, subir a página, então eu acho muito bom ver o longo. Então eu trabalho com cartões. Dependendo do filme, se não tem cenas que eu posso aglutinar, às vezes são mais cartões, às vezes são 52, mas pensa, um longa vai ter mais ou menos entre 80 e 100 sequências, então você está juntando várias sequências, né? Às vezes é uma série de sequências. Eu já trabalhei supervisionando longa, usando esse método que o autor quis realmente colocar uma cena por cartão. Tudo bem, você 80 cartões, mas também pode. Mas o que eu acho que é legal é o visual e separar os atos e você saber, poxa, cadê aqui minha virada? Tem que estar aqui, no final dessa linha aqui. Não tá, eu estou com um problema. Por que essa parte aqui está tão gorda? Tudo bem, estou falando clássico narrativo, mas ajuda, mesmo se você não for clássico narrativo, for um filme de arte, ajuda a visualizar, sabe? Na televisão, é um processo um pouco diferente. Primeiro, se é seriado, eu acabei de escrever um seriado, ou se é novela. Se é seriado, a Bíblia ajuda todo mundo a ficar na mesma página. Então, eu gasto um tempo com a Bíblia, que se vocês entrarem na internet, vocês vão ver o que é. É contar a história do começo ao fim, o que vai acontecer, quem são os personagens, o que são os arcos, o que não sei o quê. E aí, quando você vai escrever um roteiro, aquela Bíblia tão detalhada te ajuda a escrever o roteiro. Eu gosto de estressar, quando estou escrevendo seriado, a escaleta com a equipe. Então, todo mundo conhece a Bíblia. Eu faço uma proposta de escaleta, levo para a equipe e a gente estressa. Estou achando que está indo rápido demais aqui lendo. A gente lê a escaleta junto. Não, acho que devia voltar aí. Né? Não...
E aí, na hora de escrever roteiro, eu não passo aquele roteiro pela equipe. Até passo para ver se alguém tem alguma coisa a dizer, ler o roteiro pronto, mas dou para quem for escrever aquele roteiro, faço a redação final, fui. Na novela, não dá tempo de estressar a escaleta, mas é muito importante a reunião de bloco. O que é a reunião de bloco? Eu tenho a sinopse da novela. Então, se eu vou ter uma sinopse de novela para 5 meses, eu vou ter pelo menos umas 4 viradas para o personagem e para a história, para a trama. O que é virada? Virada mesmo. Quando eu dou aula, eu adoro usar como exemplo ou a Megera Domada, que a gente usou no Malhação Sonhos, ou um que é muito bom de usar e não é à toa que é usado em tantas novelas, é o Conde de Monte Cristo. Né? Ele é traído pelo melhor amigo que quer tudo dele, namorado, não sei o quê. Vai preso. 2, conhece um companheiro de cela que fala para ele de um tesouro. 3, foge. 4, vingança. Então, tudo isso são viradas na história que, digamos que eu organizei uma por mês. Então, eu sei que minha reta de chegada é o amigo trair. A primeira reta de chegada. O amigo vai trair, ele vai preso. O amigo, tudo, né, será preso. Então, para eu chegar àquilo no primeiro mês, o que tem que acontecer toda semana? Então, nessa primeira semana, o amigo tem que se apaixonar pela namorada dele. Nessa semana, o amigo tem que começar a falcatrua financeira. Nessa semana, as acusações e agora ele vai ser preso. Então, a reta de chegada da minha primeira semana é o amigo se apaixona pela noiva dele. Então, para isso acontecer... E aí eu tenho a reunião de equipe. Equipe, nessa semana... acontecerá isso. Para acontecer isso, que coisas podem acontecer durante a semana? Quais são os ganchos? Então, ao contrário do seriado, na novela eu escrevo por gancho. Quais são os... Para chegar naquele meu plot twist, na minha virada, quais são as pequenas viradas da semana? E para chegar naquela virada da semana, quais são os ganchos? Entende? E, numa novela, a história principal ela deve estar todos os ganchos. A história do Conde de Monte Cristo. Mas, para ela ser viável, ela ocupa 60% de um capítulo. E aí os outros 40% são os núcleos secundários, que também têm suas próprias pequenas histórias que você discute com a equipe. Eu não sei se... Você é a primeira pessoa que eu escuto falar de uma forma tão leve sobre estressar. Curioso até. Mas é muito bom estressar. Assim, estressar, sabe assim, vamos lá, mais. Por que não? Por que ela não vai por aqui, vai por aqui? Com a equipe, e aí vira divertir. Quando é com uma equipe, quando você faz isso sozinho é muito chato, mas quando você faz com uma equipe é muito bom. Porque todo mundo dá ideia, todo mundo fala, é bom. Bacana. Eu quero ler uma pergunta aqui do chat. Pode falar. Você quer ler? Eu ia ler a pergunta mesmo, pode ir. Fica à vontade. A Luísa Andrade, ela falou que ela está sem microfone, a gente está falando por ela, então, mas queria saber o processo de criação, tanto roteirização, que você já respondeu, né, quanto de direção, sobre os conteúdos voltados para os jovens. Aí pode falar também sobre o roteiro dos jovens também, nesse caso. Como manter um diálogo com o jovem sem que ele se torne caricato, como manter o conteúdo mais duradouro, mas, ao mesmo tempo, atualizando o pensamento... atualizado o pensamento hoje nesse deslizamento dos conteúdos e tudo mais. Aí ela também fala que ela precisa dizer que o Desenrola marcou ela horrores. Foi um dos primeiros que eu vi sozinha, até hoje tenho um super carinho. Obrigada. Poxa, obrigada, Luiz, que bom. Então, o Desenrola, a gente fez uma pesquisa enorme e eu acho que para você... Quando você mergulha no universo, e se você está interessado no universo jovem, primeira coisa, começa a ver tudo. E não só os filmes e seriados que são fáceis de encontrar. Os que são, sabe... hoje mesmo eu mencionei um que eu adoro, que é Um Sopro no Coração do Limali, sabe? Que é um filme que tem um universo jovem e tem uma abordagem menos óbvia, mais estranha. Tem que ver tudo. E aí, em paralelo, escuta. Então, a gente, para fazer o Desenrola, no começo, a gente transformou a pesquisa numa série de documentários para o GNT que chamou Quando Éramos Virgens. E durante esses documentários, a gente chegou à conclusão que não iria ser um filme de época sobre a primeira vez, iria ser um filme atual sobre a primeira vez. E a gente, então, viu que a gente tinha que conversar com pessoas que estavam vivendo
aquilo naquele momento. E então a gente fazia leitura do roteiro em processo de produção, a gente fez em vários lugares. Então eu ligava para as escolas, para a diretora, eu conhecia um professor e falava: olha, a gente pode ler um roteiro na sua sala de aula? E a gente fez isso também, não só em escola de cinema e teatro, mas em várias escolas, pública, privada, Rio de Janeiro e São Paulo. E muitas das ideias do roteiro vieram dos adolescentes que liam com a gente o roteiro e que falavam, por exemplo, o personagem do Caco: olha, a gente quer discutir orientação sexual dessa forma, ou a gente acha que seria legal uma menina grávida, ou a gente acha... E a gente lia o roteiro, e às vezes não dava tempo na aula, então a gente parava 15 minutos antes e perguntava: mas o que vocês acham que vai acontecer? O que vocês queriam que acontecesse? É claro que quem estava contando a história era a gente, eu e Juliana, que é outra roteirista, a gente fazia isso, mas tem que ter escuta para qualquer universo que você vai retratar. Você não tem que ter empatia. Isso o Sebastian Lelli falou nessa. Você tem que construir pontes. Agora, ao mesmo tempo, é claro que eu nunca vou voltar a ser uma adolescente. Então, uma coisa que a gente fez, a gente trouxe colaboradores para o roteiro do longa. Que ajudaram a gente em vários momentos, em várias cenas. E depois os próprios atores ajudaram, mudaram, fizeram embocadura, sugeriram mudanças, porque os atores tinham... A Olivia começou a trabalhar com a gente tinha 14, quando ela filmou tinha 15. O Vitor também, a Juliana Paiva tinha 16, então eles estavam vivendo aquilo, então eles ajudaram também. Então, aquilo que eu falei de ouvir os atores, mas nesse caso eu ouvi porque eles eram adolescentes, mas agora eu já ouço também sobre atuação, sobre outras coisas. E escuta. Então, a gente entrevistou, conversou, eu fiz a conta outro dia com centenas de jovens, sabe, adolescentes, sobre esse assunto, sobre o que eles estavam vivendo. E uma das grandes surpresas foi descobrir que a gente se identificava muito com muita coisa, e tinha muita coisa que era muito diferente. Então, a novidade, as inseguranças, tudo isso a gente se identificou muito com isso. Mas, ao mesmo tempo, a comunicação, as redes sociais, tinha uma diferença aí, a fronteira entre o público e privado, que era muito diferente. Então, isso foi um aprendizado. Então, para mim, assim, você quer fazer um filme sobre o universo jovem, uma novela sobre o universo jovem? Escuta, conversa, marca, vai e assiste obra. Mesmo obra que você acha, eu acho ruim. Por que você acha ruim? Não está depositário, não está horizontal, que é isso que você está falando. Aí, o que aconteceu? Aí me chamaram para fazer Malhação. É claro que eu já vinha com esse repertório, né, esse arcabouço de entrevistas e conversas do Desenrola. Então, foi muito bom fazer Malhação em 2012 já com isso. Mas eu falei, mas mesmo assim, o filme foi de 2009, a novela em 2012. Eu falei, muita coisa pode ter mudado. Então, uma coisa que eu fiz, eu acredito em salas de roteiro com pessoas com trajetórias diferentes, que podem trazer diversidade para a história, diversidade de olhares. Então, eu convenci a Globo a ter uma equipe de roteiro maior e trazer jovens roteiristas que estavam na faculdade ou recém-saídos da faculdade para trabalharem nesse Malhação Intensa de 2012. Então, por exemplo, o Diego, que é do Escracho, tinha uma banda Escracho, então ele falava muito com adolescente em rede social, porque o público da banda dele era de adolescentes, e ele estava na faculdade ainda, então, e não tinha tanto tempo assim que ele tinha sido adolescente, sabe? Então, ele contribuiu. E a Priscila também, que foi outra, assim, eram os 2 jovenzitos, e eles também tinham uma função de ficar nas redes sociais, vendo o que estava acontecendo, ter esse cheiro, esse frescor, eles ficavam o tempo todo. Então, por exemplo, eles sugeriam cenas que a gente inseria no roteiro, ligava para a produção, pedia para mudar. Por exemplo, o dia da morte do Chorão. O Diego chegou na redação falando: a gente precisa fazer alguma coisa. Eu falei, mas como? Já está gravado, já está lá na emissora, a gente já está escrevendo capítulos daqui a 3 semanas. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí ele me convenceu a ligar para o diretor diretor tirou o programa lá, que já estava lá da edição, voltou para a edição e colocou uma música do Charlie Brown fechando o programa, mudou a edição de som. E a repercussão disso foi muito legal. Primeiro porque eu vi os fãs falando, tá vendo, a gente pediu uma homenagem, eles fizeram. Não é que a gente fez porque os fãs pediram, é porque a gente tinha um autor em sintonia com os adolescentes e os fãs do programa e que reconheceu
que aquilo era importante. E depois aquele trecho do programa, que era só o final do programa com uma música do Charlie Brown, a gente bateu recorde na internet. Naquele dia teve mais de 1 milhão de acessos para ver só esse trecho. Então, eu acho que é ter escuta, estar atento, não parar de se informar e muito importante também assistir, ter repertório, lembrar, né? Porque aí você fala, lembra aquele filme que tinha aquilo? Eu acho que a gente poderia fazer de outra forma, ou eu jamais faria aquilo, mas eu acho que o nosso personagem poderia fazer, sabe? Ter repertório também é importante. Né? É isso aí, a gente já está estourando um pouquinho do horário, né, Rosane? Para não te prender aqui, eu queria só finalizar com uma última perguntinha, assim, porque eu vi você falando isso na internet sobre buscar, né, conhecer formas diferentes de fazer roteiro, né, nesse contexto do laboratório que a gente está aqui, buscar ler autores variados, buscar coisas variadas. Eu queria que você endossasse esse pensamento do seu mesmo aqui, como uma dica para quem está aqui, assim como eu, no início da carreira, aprendendo, errando, né, essas coisas. Eu acho que hoje em dia, né, isso que você falou, as novas tecnologias também democratizaram o fazer audiovisual, né, contar uma história. Uma coisa que eu faço um exercício com meus alunos é que, assim, ao mesmo tempo, você pode pegar um celular, registrar alguma coisa e achar que isso é um documentário. Não necessariamente, tem que ter uma reflexão artística por trás. Então, eu fazia meus alunos voltarem para fazer fotonovela, porque você tem que pensar que ângulo, como é que vai ser que você quer contar aquela história, tem uma reflexão artística. Então, dito isso, para construir essa reflexão artística, nem todo mundo consegue para uma universidade entrar, passar, pode pagar um curso, mas tem muita coisa online gratuita que vai ajudar a te ajudar a entender quais são as ferramentas, aí sim, e uma das ferramentas pode ser o seu celular e documentar e registrar alguma coisa, para essa reflexão artística. Se você fala inglês, o Sundance está com vários collabs de graça. Se você não fala inglês, tem esses do Sesc Senac, que foram organizados pela Carla Esmeralda e pela Carla Camurati. Tem muito vídeo de graça para assistir lá. Alguns autores, por exemplo, o Marton Olímpio, deram alguns cursos gratuitos online ou deram palestras. O Barco não é gratuito, é pago, um workshop com o Jorge Furtado, mas a primeira aula você pode assistir de graça, eles disponibilizam para você dar uma olhada, uma palestra com o Jorge Furtado, é sempre uma palestra com o Jorge Furtado. Acho que tem muita coisa online e muitos... Eu agora, de cor, eu não sei, mas volta e meia, quando alguém vem com inbox para mim, que nem Tamires entrou em contato comigo via inbox no Instagram, e volta e meia eu paro para ver quem são as pessoas que estão, mesmo que não sejam pessoas que eu sigo ou que estão me seguindo, eu dou dica de lugares para ir, do que procurar, né, de possíveis editais, de possíveis concursos. Eu acho que é legal dar uma olhada no Rota, ver o que o Rota disponibiliza, que é um festival de roteiro. Tem o Frapa, ver o que o Frapa está compartilhando, disponibilizando. Eu acho que hoje você pode... Eu conheço algumas pessoas, né, alguns grandes diretores e roteiristas que eu conheci que aprenderam com a prática, com o exercício, ou lendo livros, ou realmente se exercitando, e assim conseguiram chegar no bom uso das ferramentas para reflexão artística. Então, eu acho que livro também é sempre interessante ler, tem alguns livros legais. Eu adoro um clássico que é do Doc Comparato, que é um super antigo, que tem vários sebos, que eu acho que é um clássico. Eu citei o Cauê Iglesias, tem uma que eu recentemente eu curti muito, que é a Pilar Alessandra. Infelizmente, mais uma vez é em inglês, mas ela tem um podcast chamado On the Page, sobre roteiro, muito útil. Se alguém quiser, eu tenho uma seleção dos melhores também, que eu posso passar, de repente, para a Tamires, dos que eu mais achei úteis para mim. E uma vez que você... Eu acho também essa coisa da rede, né? Vai ser no seu bairro, vai ser na escola, vai ser online, vai ser num grupo de cinéfilos que discute cinema.
a rede também é um lugar onde você troca informações sobre tudo isso que está rolando, né? Sobre quais são os concursos, quais são os editais, o que é o workshop que está de graça, qual é o curso que está disponibilizado. E na pandemia, muita gente abriu ou deixou, que nem eu lembrei desse do Sanders, que nem tem esse do Sesc Senac, se não me engano o CTAV também tem alguns cursos online, palestras e aulas de graça em português. Tem muita coisa bacana. Eu de cor agora são esses que eu lembrei, mas pesquisando eu tenho certeza que vai vir coisas bacanas e legais aí. Massa, Rosane, se eu puder... Desculpa, pode ir. Pode falar. Se eu puder roubar só mais um pouquinho do seu tempo, a gente não falou do seu último trabalho, Pluft. Eu, inclusive, quando eu era criança, eu encenei Pluft, foi ali que eu descobri que não dava para mim a carreira de atriz, que eu era péssima, terrível, apesar de ter medo de gente, assim como o Fantasma. Mas queria te perguntar o que a gente espera do Pluft, se você, nesse filme, está chegando próxima de um público ainda mais jovem do que os adolescentes, né? Nesse trabalho. Eu acho que o Pluft tem uma mensagem que é assim: a gente tem medo do que é diferente, mas o afeto faz a gente vencer esse medo. E essa mensagem é o que, para mim, me tocou. Acho que foi a primeira peça que eu lembro de ver. E eu acho que não é à toa que uma peça de 1955 é reencenada, encenada até hoje, sabe? Sempre tem alguém que nem você. Eu fiz o Pluft, eu vi a peça, sempre tem. E eu acho que é por causa dessa mensagem, ainda mais no mundo de hoje, né? De ter medo de quem é diferente, né? O preconceito que você se traduz em preconceito, né? Que é o que é uma mensagem importante. Para mim é um filme família, sabe? É um filme que eu acho que vai atingir várias gerações, porque é um filme que é uma história ligada ao público infantil, mas que ainda toca a gente por esse ingrediente, né? De falar de algo tão que permanece, né? Do afeto que vence o medo e que vence o preconceito, a empatia que sempre vence no final. Então, eu espero que seja um filme família. Eu fiquei com esse filme 1 ano só convencendo a Cacá Murtek, que é a detentora dos direitos, a começar a negociar os direitos. E ela falou para mim assim: eu só começo a vender como você me explicar como você vai fazer um fantasma no cinema. Porque no teatro tudo pode, né? Cai um lenço, você está em Londres. Como é que você vai fazer no cinema? Ela falou: não me venha com um menininho pendurado num gancho cinza. E eu, nossa, o que eu pensei foi um menininho pendurado num gancho cinza. E aí eu comecei uma pesquisa. Aí começa, mergulha, pesquisa. E o fotógrafo do filme me mostrou um clipe de uma banda chamada Portishead, e que tem uma música Only You. E eles fazem o clipe inteiro cantando debaixo d'água. E é muito legal. E tem um menino no clipe que fica pulando debaixo d'água, e a blusa dele voa, pulando na piscina. E eles trocam o fundo da piscina por um beco. Então ele fica meio pulando no beco. E aí quando eu olhei, eu falei: isso é o fantasma. E aí a gente começou a perseguir como filmar o fantasma debaixo d'água e substituiu o croma pelo cenário. Aí é uma outra longa história, mas eu acho que a gente falou muito de linguagem aqui, de linguagem. Então, o desafio foi como sair do teatro e ir para o cinema com uma coisa que fosse tão mágica quanto o teatro. É muito difícil reproduzir. E a gente não tem a gente tem filmes de gênero e fantasia no Brasil, mas a gente tem poucos. Então, como fazer um filme de fantasia, gênero, fantasma, que fosse competitivo com um filme, com Harry Potter, que tem aqueles fantasmas incríveis e maravilhosos e CG, sem o dinheiro do Harry Potter. Então, também a ideia foi voltar para a origem do cinema, né? Porque em algum momento o cinema se tornou clássico narrativo, de efeito e de imersão, mas a gente teve o Méliès, que era um mágico que fazia cinema, e que ele usava aquários em primeiro plano para fazer o mundo debaixo d'água e sereias, que usava animação, que usava todos os truques de quase analógicos, né, de cinema. Então, a gente fazer o fantasma debaixo d'água e colocar o fundo e fazer ele interagir com uma menina de verdade, a água é esse elemento mágico. Eu acho que é competitivo. E para convencer a produtora, o produtor, o distribuidor, mostrar para a Cacá, eu levei assim minha filha, os amigos da minha filha, para uma piscina onde meu sobrinho fazia natação e que emprestou para a gente. A gente filmou com uma câmera 5D debaixo d'água do Faisal, que é um fotógrafo
super acreditou nessa proposta, e que depois trabalhou no filme, na parte de baixo d'água. E aí eu filmei minha filha fora d'água e filmei os amigos dela dentro d'água, e eles falavam assim, ó, falavam as falas. E depois eles mesmos se dublaram. E aí, com isso que a gente fez, sei lá, numa tarde na piscina, eu falei, gente, se eu conseguir fazer isso numa tarde na piscina, a gente vai conseguir. E aí foi assim que a gente fez o filme, entendeu? Muito bom, mas agora a gente tem que se despedir, senão a gente poderia ficar falando aqui a noite inteira, mas nosso não, tempo adorei já a foi. conversa, obrigada. Que bom que você gostou. Eu vou aqui pedir para vocês se posicionarem para uma foto. Eu vi que o Alex pediu aqui a foto para a gente fazer. Ô, Alex, avisa para a gente quando você for tirar. Só um minuto. Oi, Luísa. Para a gente fazer o Obrigada, registro. que bom que você curtiu o Desenrola. Obrigada. Quem puder abrir mais a câmera aí, as outras pessoas. Acho que todo mundo tá tímido, né? Gente, outra pessoa também dá print, só eu não. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas, gente, pode dar outros prints aí, por favor. Obrigado, Rosane, foi ótimo, tá? Incrível. Obrigada. Obrigada, vida longa para o festival, para o Primeiro Plano. Obrigada pelo convite. Obrigada por responder minha DM, Rosane. Tá vendo? Eu respondendo, porque muitas vezes são coisas que eu não posso ajudar, mas quando é dia, eu respondo. Assim, às vezes, de quando em quando, eu vou lá e vejo. Aí, claro, imagina, um festival aqui. Muito obrigada. Nosso festival, não sei se você sabe, mas ele é um dos poucos que hoje em dia se voltam, né, para os diretores, para os realizadores estreantes. Então, é muito importante essa troca para a gente, principalmente quando você conta dessas suas diversas experiências, né, dentro do cinema e com a parte de televisão também. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, podem contar comigo sempre. Contato feito já. Obrigada. Tá, obrigada, gente. Rosane, foi um prazer. Boa noite, prazer foi meu. Boa noite, gente. Tchau, boa noite. Lembrando que amanhã a gente volta às 19 horas com o painel com o Jefferson D. O Jefferson D. Então, a produtora da qual eu sou sócia, que é a Racor, produziu o filme dele, Correndo Atrás, que está lançando agora no Telecine. Olha que legal. Participa com a gente amanhã, se animar. Vem assistir. Sim, ele é muito legal. Ele é muito legal e fala muito bem, um diretor talentosíssimo, assim, sou fã. Bacana. Massa. Então fica aí o convite também de Rosane, gente, para vir amanhã conversar com o Jefferson a partir das 19 horas aqui no Zoom e também através do nosso Facebook. Boa noite, bom descanso para vocês. Se cuidem, fiquem com saúde e a gente se vê amanhã. Um abraço. Tchau. Boa noite. Tchau, Boa Rosane. noite. Tchau, gente. Obrigada.